Olá, galerinha do sexto ano! Sejam bem-vindos e bem-vindas para mais uma videoaula de Geografia. E na nossa videoaula de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre as formações vegetais existentes na nossa superfície terrestre. Então, preparem-se e vamos começar a nossa aula. Pois bem, nas nossas aulas passadas, a gente trabalhou um pouco sobre clima, né? Os fatores climáticos e os principais tipos de climas que existem na superfície terrestre, né? E o que a gente tem que entender? Que o clima e a vegetação estão diretamente interligados. Como assim? Para cada tipo de vegetação, eu vou ter um tipo de clima, né? Que vai determinar, né, aquela formação vegetal existente ali. Por exemplo, em áreas muito quentes, eu não vou ter vegetações adaptadas a climas frios. E o oposto também é verdadeiro. Em áreas muito frias, eu também não vou encontrar, por exemplo, florestas, né, muito grandes, exatamente porque o clima ele vai definir o tipo de vegetação que vai existir dentro de cada um dos espaços, tá bom? Então, a gente vai conhecer algumas, né, a partir de agora, algumas das principais formações vegetais que existem na superfície terrestre. Vamos começar aqui pelas vegetações, né, de altas latitudes, ou seja, aquelas vegetações que estão localizadas nas áreas polares. Essa vegetação que vocês estão vendo aqui nesta imagem, né, como vocês podem ver, é uma vegetação rasteira. E aqui ao fundo vocês estão vendo, né, alguns focos de gelo, né? Então, que vegetação é essa? Ela é chamada de vegetação de tundra. E quais são, né, as características e aonde é que essa vegetação ela ocorre, né, na superfície terrestre? Então, temos um mapa aqui, como vocês podem ver, essa área aqui, ó, achurada em verde, são as áreas de ocorrência da vegetação de tundra. E como eu disse, essa formação vegetal, ela existe nas áreas polares, mais especificamente no Polo Norte, ela não existe no Polo Sul, na Antártida. Ela só existe no Ártico. Então, toda essa região aqui da América do Norte, né, o norte da Europa, da Ásia, toda vai ter ocorrência da vegetação de tundra. E quais são as características, né, dessa formação vegetal? Primeiro, só vai ocorrer no Polo Norte, ou seja, em áreas de altas latitudes. É uma vegetação adaptada ao clima seco e muito frio, né? Uma região polar, porém muito seco, chove pouco aqui, parecido com a área de deserto realmente. E nessa região, nós vamos ter o que a gente chama de solos permafrost. O que é isso, solo permafrost? São aqueles solos que passam a maior parte do tempo, né, do ano congelado, né? E aqui nós vamos encontrar terra, pedra e gelo, né? São as principais características, né, desse bioma, né, em relação ao solo existente nesse espaço. E a vegetação desse bioma, ele vai ser pobre em espécies vegetais. Aqui nós vamos encontrar principalmente musgos, líquens e algumas vegetações herbáceas, né? Alguns tipos de ervas nós vamos encontrar aqui nessa região. E, gente, esse tipo de vegetação, ele passa a maior parte do ano congelado, cerca de 10 meses no ano, essa vegetação ela fica congelada. Então, como vocês podem ver aqui, ó, ela é uma vegetação pequena, rasteira, formada por musgos e líquens. E por que elas não crescem, né? Elas ficam sempre pequenininhas? Por conta do gelo, né? Se eles passam 10 meses praticamente congelados, 2 meses do ano, que é o momento lá do verão, que o sol aparece de fato, quando essa vegetação ela começa, né, a querer se desenvolver, o gelo começa a descongelar, novamente começa o inverno e aí o gelo cobre ela novamente e ela não consegue se desenvolver. Então, por isso que ela é uma vegetação pequena, rasteira e que ela não consegue crescer muito ao longo do ano. O segundo tipo de vegetação que nós vamos conhecer agora é a floresta de taiga. Como vocês podem ver, a floresta de taiga é formada por essas vegetações, né, em forma de cone. Por isso que elas também são chamadas de coníferas, né, as famosas árvores de Natal. Certo? Então, aonde é que essa vegetação ela vai ocorrer, né, na superfície terrestre? Essa área rachurada aqui, ó, em vermelho, são as áreas de ocorrência da taiga, certo? Fica logo abaixo da vegetação de tundra, né, na América do Norte e em grande parte aqui também do norte da Europa
e da Ásia. Essa formação vegetal, ela também é conhecida como floresta boreal ou como floresta de coníferas, por conta dessas árvores, né, em forma de cone. Ela está localizada em latitudes acima de 45 graus, como vocês podem ver aqui, ó. Elas são regiões que estão acima dos trópicos, né, do trópico de Câncer. Então, ela está em áreas de médias e altas latitudes, né, estão distantes da linha do Equador. E em áreas onde o clima ele é muito rigoroso, né? Não tão frio quanto as regiões polares, no caso da tundra, mas os climas também são bem, né, rigorosos, principalmente durante o inverno. E essa vegetação ela tem uma característica interessante, que ela é uma vegetação aciculifoliada, né? O que é aciculifoliada? É uma vegetação que tem as folhas em formatinho de agulha, né? Então, assim, ela é meio agulhada, ela é meio espinhenta, realmente. Se você pegar ela, você vai sentir que ela parece uns espinhos, tá bom? Por isso que ela é chamada de aciculifoliada. E essa formação vegetal, gente, atualmente, ela é uma das formações mais desmatadas, mais devastadas, né? Lógico, né? A questão madeireira, né? Para a questão também aí da produção de móveis, mas principalmente porque ela é uma vegetação excelente para extrair a celulose para a fabricação do papel. Então, acaba que ela é uma área, assim, muito explorada, né, muito desmatada por conta dela ter esse potencial econômico. Aqui vocês estão vendo uma imagem, né, da floresta de taiga no período de inverno, né? Então, durante o inverno ela fica toda coberta de gelo, como vocês podem ver. Mas aí, quando começa novamente o verão, elas derretem, elas não sofrem tanto como a tundra, né, nas estações mais rigorosas, que no caso é o inverno. Então, quando passa o inverno, elas derretem, elas florescem, ficam verdinhas, bonitinhas novamente. Diferente da tundra, que não consegue crescer tanto quanto a floresta de taiga ou floresta boreal. O outro tipo de formação vegetal que nós vamos estudar são as chamadas florestas temperadas. Como vocês podem ver aqui na imagem, são florestas temperadas exatamente por conta das cores que elas representam. Elas são uma formação vegetal que apresenta diversas e diferentes cores, né, e por isso ela ficou conhecida aí também como floresta temperada. E essa formação vegetal ela ocorre em áreas de médias latitudes, né? Por exemplo, aqui entre o Canadá e os Estados Unidos. Aqui em grande parte da Europa, a maior parte da Europa possui floresta temperada. Aqui também na região da Ásia, né? Japão, parte da China. E também aqui na Oceania, aqui no sul da África e também um pouquinho aqui na América do Sul, nós vamos encontrar as florestas temperadas. Quais são as características dessa floresta, né? Elas estão localizadas em áreas de médias latitudes, como eu falei, e em áreas de climas temperados. Então, florestas temperadas, existem climas temperados e também existem climas subtropicais. Por exemplo, é o caso aqui, né, do Brasil, possui uma floresta subtropical, da África também possui florestas subtropicais. E uma característica interessante dessa formação vegetal é que ela está numa área de clima onde as estações elas são muito bem definidas, né? Lá nós vamos ter inverno, verão, outono e primavera. Então nós temos aí climas amenos, né? Bem distribuídos aí ao longo do ano. E essa formação vegetal, a principal característica dela é porque ela é uma floresta temperada caducifólia. O que é isso? As folhas elas são decíduas ou caducas. O que significa isso? Que essas folhas elas vão cair durante uma estação do ano, que no caso é o outono. Porém, depois que passa o outono, as folhas nascem novamente e volta o seu ciclo normal, né? Então, durante o outono, todas as folhas caem e nascem novamente nas estações seguintes. E essa formação vegetal, hoje, ela também está muito devastada pela ação humana, porque é uma área de intensa ocupação, né? Humana, industrial, muito urbanizada, os Estados Unidos, Europa, são áreas muito urbanizadas. Então, essas florestas se encontram muito desmatadas por conta da presença humana. Uma outra formação vegetal também interessante é a chamada vegetação mediterrânea. Essa formação vegetal, ela, como vocês podem ver, né, ela é formada basicamente por arbustos, né, uma vegetação arbustiva. E ela ocorre em poucas áreas da superfície terrestre. Ela vai ser encontrada principalmente, ó, aqui na costa oeste dos Estados Unidos, e aqui na América do Sul também, na costa oeste, aqui na Austrália, mas principalmente na Europa,
certo? O sul da Europa e o norte da África são as áreas onde tem a maior predominância de vegetação mediterrânea, que é exatamente a área que é banhada pelo mar Mediterrâneo, aqui no norte da África e no sul da Europa. Quais são as características dessa vegetação mediterrânea, né? Está localizada em áreas de climas mediterrâneos, né, que é exatamente banhado pelo mar Mediterrâneo também, e ela é uma vegetação arbórea, né, formada por algumas espécies de árvores de grande porte, mas a maior parte são arbustos, como vocês podem ver aqui na imagem. E nós vamos ter duas principais formações vegetais que nós vamos encontrar dentro dessa área mediterrânea, que são os maquis, que é exatamente a vegetação arbustiva, ó, são vários arbustos, e os garrigues, que são, né, as vegetações arbóreas que nós vamos encontrar nesse bioma, né, de vegetação mediterrânea. Um outro tipo de vegetação é a vegetação desértica, né? Como vocês podem ver, vegetação desértica ela é uma vegetação bem escassa, né, com algumas árvores e alguns arbustos, né, uma vegetação seca. E onde que nós vamos ter vegetação desértica na superfície, né? Então, como vocês podem ver aqui no mapa, nós vamos encontrar vegetação desértica nas áreas de desertos, tá bom? Aqui, ó, no deserto do Arizona, na América do Norte. Aqui, ó, o deserto do Atacama, na América do Sul. O Saara, né? O deserto de Kalahari, o Oriente Médio, né? Aqui no deserto australiano. Então, nós vamos ter as vegetações em áreas realmente desérticas. E quais são as características dessa formação vegetal? Ela se localiza em climas desérticos, frios ou quentes, tá bom? E aqui nós vamos encontrar um tipo de planta chamada de planta xerófila, que é uma planta xerófila. Uma planta xerófila é uma planta adaptada ao clima seco, ou seja, ela possui algumas características que fazem com que elas sobrevivam muito tempo sem a presença de água. É o caso aqui, por exemplo, do mandacaru, né, que ele é uma vegetação que acumula uma grande quantidade de água dentro, né, do seu corpo e por isso ele consegue sobreviver a longos períodos de estiagem, né? Então, essa estrutura dele, né, espinhenta, faz com que ele transpire pouco e acumule água. Então, ele consegue sobreviver muito nas áreas desérticas, né? E essas vegetações, né, arbustivas ou arbóreas, elas conseguem sobreviver porque as folhas delas caem durante uma determinada estação para evitar a transpiração, ou seja, evitar a perda de água. E, consequentemente, ela também vai conseguir sobreviver um longo período de tempo sem água, por conta que ela não está transpirando, ela está armazenando, guardando o que ela tem de água para sua sobrevivência. Um outro tipo de vegetação são as savanas, né? As mais conhecidas, né, são as savanas africanas, né, como vocês podem ver aqui na imagem, que é onde existe uma grande biodiversidade de animais, né, de pequeno, médio e grande porte. E nós vamos encontrar aqui, né, tanto a vegetação arbórea, como vocês podem ver aqui algumas espécies de árvores, e também muitos arbustos, ó, né? Arbustos e também muito gramínea, né, comumente chamada de capim. Então, aonde é que nós vamos ter a ocorrência de savanas, né, na superfície terrestre? Então, como vocês podem ver, ó, nós vamos encontrar aqui na América do Sul, né, em grande parte do Brasil, a África, né, o grande nome em termos de savanas, nós vamos encontrar na Índia também aqui, na Ásia e também na Austrália, tá bom? Então, nós vamos ter uma ocorrência de savanas em várias regiões do globo. Quais são as características desse tipo de vegetação? Primeiro, elas vão existir na área de clima tropical, tá bom? Ou seja, próxima à linha do Equador. Como vocês podem ver, ó, a linha do Equador está aqui e essa vegetação toda está ocorrendo nas proximidades da linha do Equador. Então, áreas de clima tropical. Possui estação seca muito prolongada, né? Ou seja, existem períodos longos de estiagem sem chuvas, tá bom? E aqui nós vamos ter uma vegetação herbácea e arbustiva, predominantemente, como vocês podem ver, né? Então, nós temos vários arbustos e ervas espalhadas por essa vegetação das savanas. Aqui no Brasil, gente, como vocês podem ver, ó, existe uma grande área de ocorrência de savanas. Aqui no Brasil, ela recebe uma outra denominação. Aqui no Brasil, as savanas, né, elas são chamadas por duas denominações. De cerrado, na região centro-oeste, onde predomina o cerrado,
que é onde tem essa vegetação, né, de casca grossa e os galhos são bastante retorcidos, basicamente com as mesmas características das savanas. E também nós vamos encontrar na área de caatinga, tá bom? A caatinga, que é essa vegetação também adaptada ao clima seco e que nós vamos encontrar principalmente dentro da região nordeste do Brasil. Uma outra formação vegetal é a floresta tropical equatorial, né? Como vocês podem ver, é uma vegetação muito densa, muito fechada e, como o próprio nome diz, ela ocorre em áreas próximas à linha do Equador, né? Como vocês podem ver aqui, ó, toda essa região próxima à linha do Equador, né? Da América do Sul, América Central, da África e do sul do continente asiático, nós vamos ter ocorrência aí de florestas tropicais e equatoriais. Quais as características, né, dessa formação vegetal? Elas vão ocorrer em áreas de clima tropical e equatorial, óbvio. São florestas pluviais e úmidas, ou seja, são florestas que precisam, né, da água da chuva, por isso são pluviais. Elas só se mantêm assim lindas e exuberantes por conta, né, da grande incidência de chuva que acontece nessas regiões, tornando esses espaços bastante úmidos. Tá bom? É uma floresta densa, como vocês podem ver, ó, ela é bastante fechada, por isso é uma floresta densa, e também é uma floresta latifoliada. Que é isso? É aquelas plantas que têm as folhas grandes e as folhas largas, latifoliada, folhas grandes e largas. E lógico, né, em essas regiões de floresta tropical equatorial, nós vamos ter uma grande biodiversidade, tanto em termos de fauna, né, muitos animais, diversas espécies, e também em diversidade de flora, né, várias espécies vegetais. O principal exemplo que nós podemos citar é a floresta amazônica, né, bem aqui no território brasileiro e em outros países da América do Sul. É a maior floresta, né, equatorial do mundo. Temos aqui também a vegetação de altitude. A vegetação de altitude é uma formação vegetal, como o próprio nome já diz, que ocorre em áreas elevadas, né? Em formações de relevo elevado, principalmente em áreas montanhosas, tá bom? Depende muito da altitude. Então, quanto mais alto, menor vai ser a vegetação. Então, onde é que vai acontecer? Em áreas onde tem cadeias montanhosas, principalmente, ó. Por exemplo, aqui na Cordilheira dos Andes, nas montanhas rochosas aqui na América do Norte, nas Sierras Madres aqui na América Central e no México, em regiões aqui, né, montanhosas do continente africano, da Europa. E aqui, é claro, na Cordilheira do Himalaia, onde fica o Monte Everest, que é o ponto mais elevado da superfície terrestre, e também em algumas regiões montanhosas aqui, né, do Sudeste Asiático e do Japão. Essa formação vegetal, gente, ela se caracteriza basicamente por o quê? A vegetação ela vai variar de acordo com a altitude. Como eu falei, quanto mais alto for, né, a montanha, menor vai ser a formação vegetal, ok? Então, quanto mais elevado o relevo, menores serão as formações vegetais. Então, como vocês podem ver aqui, ó, nas áreas mais baixas, nós vamos ter uma vegetação alta, né, uma vegetação grande, né, começando aqui, ó, as florestas de coníferas, e de acordo com o que vai subindo, vai diminuindo essa vegetação. Quando chega aqui nas cadeias montanhosas, nós vamos ter uma vegetação rasteira, pequena, muito parecida com a tundra nas áreas polares, né, porque o gelo impede o crescimento delas. E aqui nós também temos, né, a vegetação litorânea. Como o próprio nome já diz, é uma vegetação que ocorre em áreas próximas aos litorais, né? Então, o mundo todo praticamente possui regiões litorâneas que nós vamos ter presença dessa formação vegetal em várias regiões do globo, tá bom? Então, nós vamos ter dois tipos de formações vegetais litorâneas, né? São as restingas, que é essa formaçãozinha vegetal que se forma próxima à praia, né? E elas são muito comuns, praticamente em todos os litorais, inclusive no Brasil. E um outro bioma também muito conhecido são os manguezais, né? Os manguezais é um bioma muito rico, né, com plantas que têm as raízes aéreas e é onde, né, encontra uma grande biodiversidade de vida marinha, principalmente aqui a questão do caranguejo, né? E no Brasil, gente, nós também vamos encontrar uma grande diversidade de formações vegetais, como vocês podem ver aqui no mapa, vejamos só. Aqui no mapa nós vamos ter todos os biomas, né, as formações vegetais existentes, né? Então, nós temos aqui, ó, o maior de todos, né, que é o bioma amazônico. O segundo maior, nós vamos ter aqui, ó, uma área, né, de cerrado,
né, mais na parte central do Brasil. A caatinga, aqui na região Nordeste, que é um bioma exclusivamente brasileiro. Não existe caatinga em nenhuma outra região do mundo, apenas no Brasil. Nós vamos ter aqui, ó, a mata de cocais, certo? Que fica aqui uma vegetação de transição entre o bioma amazônico e a caatinga. Nós vamos ter a vegetação litorânea, né, o que recorta aqui praticamente todo o litoral brasileiro, restingas e manguezais, principalmente. Nós vamos ter aqui uma área, né, de mata atlântica, ó, toda essa área aqui é uma região de mata atlântica, que é uma floresta tropical. Temos aqui também, ó, o Pantanal, certo? O Pantanal, que é, né, um patrimônio natural da humanidade. Temos aqui também, né, os pampas, né, que é os campos, né, que é uma vegetação formada basicamente por gramínea, onde é utilizado principalmente para agropecuária. E aqui nós vamos ter as matas de araucárias, tá bom? Que também é uma floresta subtropical localizada aqui dentro da região sul brasileira. E é isso, gente. Espero que vocês tenham entendido um pouquinho sobre cada uma dessas formações vegetais. Façam a atividade que está lá no Google Sala de Aula, tá bom? Então, beijos e até a nossa próxima videoaula.